Antes de entrarmos em todos os detalhes, como você pode imaginar, esse é um assunto enorme na China, nas redes sociais chinesas. Eu diria que é um eufemismo dizer que o público chinês está chocado com isso. Mesmo que já tenham ocorrido, sabe, vazamentos anteriores sobre nomes de diferentes pessoas, a quantidade e os detalhes são totalmente, bem, eu diria ainda mais surpreendentes. Certo, certo. Falamos muito sobre valores ocidentais, não é? Os países ocidentais e as outros sobre seus valores. Podemos, em uma frase simples, dizer que Epstein praticamente destruiu tudo isso? Epstein pretty much destroyed it all. Can we say that? One would like to say so. Bem, alguém gostaria de dizer que sim. Quero dizer, o que isso demonstra, e não pela primeira vez, é que quando os ocidentais falam sobre valores, eles falam sobre os valores que têm, que se aplicam aos outros, mas não a eles mesmos. Exatamente. E infelizmente, já deixei de esperar que os ocidentais algum dia aceitem isso. Eles têm essa crença inabalável de que podem agir de forma tão corrupta, imoral e escandalosa quanto quiserem, e ainda assim manter o direito de dar lições aos outros sobre seus chamados valores. O que eu diria, no entanto, é que, é claro, nós, certamente o povo chinês, ao observar o que aconteceu com o caso Epstein, não precisamos perder tempo nos impressionando com isso. Quero dizer, está tudo ali, exposto para que todos vejam. E eu entendo perfeitamente por que as pessoas na China estão tão chocadas com isso. Bem, isso explica tudo, porque um dos repórteres, acho que da BBC, não lembro qual, estava perguntando a Keir Starmer depois da viagem dele à China. Você levantou a questão dos direitos humanos com o líder chinês? Eu pensei, você deve estar vivendo em outro mundo, quero dizer, os chineses são muito... Bem, eu realmente acho que os líderes chineses são muito corteses e muito educados. Se fosse eu simplesmente mencionaria o Epstein. Eu diria sim, vamos falar sobre valores e direitos humanos e todo esse tipo de coisa. E quanto às vítimas de Epstein, elas têm direitos? Elas ao menos têm o direito de ver a verdade vir à tona, certo? Bem, você está absolutamente certo. Os líderes chineses são extremamente educados e muito corteses. Se eles já responderam dessa forma, é claro, eu não sei. Eu não estava lá, mas eu sei que Vladimir Putin fez isso em algumas ocasiões. Lembro-me de um episódio com muita clareza, quando os líderes ocidentais da União Europeia começaram a falar sobre direitos humanos e sobre como a polícia russa dispersava manifestantes. E então, é claro, Putin tinha uma lista inteira de exemplos. Ele disse, e quanto aos outros, e a punição daquela pessoa? Veja o que aconteceu quando essas pessoas tentaram protestar. A tropa de choque foi solta contra elas, a violência, tudo isso. E eu me lembro de que os europeus saíram daquela reunião brancos de raiva. Quero dizer, eles estavam furiosos com aquilo. Para eles foi um ato de extraordinária, bem, há uma expressão francesa, lèse-majesté, sabe, agir de forma desrespeitosa com o rei, a pessoa que está acima de você. O fato de ele ter mencionado as transgressões ocidentais daquela maneira foi absolutamente inaceitável e simplesmente provava que ele era, no fim das contas, um homem mau e perverso. Então, lembro-me muito bem desse episódio. Não sei se Putin já tentou fazer isso novamente desde então, mas... E não sei o que os líderes chineses fazem, mas eles não reagem bem quando isso acontece. De certa forma, é como dar ainda mais coragem à mídia ocidental para continuar insistindo nesse assunto. Mas eu realmente acho que eles deveriam, em algum momento, simplesmente encerrar isso de uma vez por todas, jogar algo sólido contra eles. Mas enfim, essa é a minha opinião. Sim, é. Sim, Peter Mandelson, isso tem sido um grande escândalo na Grã-Bretanha, não é? Você pode explicar o que realmente aconteceu aqui? Acho que não seria correto dizer, desculpe, não devo usar duplas negativas,
Mas nos acostumamos tanto a uma linguagem complicada na Grã-Bretanha. Seria correto dizer que na Grã-Bretanha, o escândalo Epstein agora é o escândalo Peter Mandelson. Peter Mandelson é talvez a figura política com a carreira mais longa da história da política britânica. Ele surgiu como uma figura política importante em meados da década de 1980. Você sabe, na época de Margaret Thatcher há muito, muito tempo. Ele desempenhou um papel absolutamente central. Comandou a campanha eleitoral do Partido Trabalhista em 1987, ajudou a tornar Tony Blair líder do Partido Trabalhista e serviu em vários governos britânicos. He served in many British governments. He was very close to the Conservative Prime Minister. Ele era muito próximo do primeiro-ministro conservador, David Cameron, e teve um papel importante na condução da campanha Remain, que acabou sendo mal sucedida no referendo do Brexit. E foi fundamental para tornar Keir Starmer líder do Partido Trabalhista e, eventualmente, primeiro-ministro. Seria impossível encontrar uma única pessoa que tenha sido mais importante, mais influente, principalmente nos bastidores, na política britânica nos últimos 30 ou 40 anos, do que Peter Mandelson. E acontece que ele era totalmente e completamente corrupto. Não acho que isso seja um exagero. Ele estava fortemente envolvido com Epstein, mas isso é quase o menor dos problemas. Ele operava redes, fornecia informações sobre decisões importantes do governo, incluindo documentos oficiais, a Epstein e a outras pessoas. To Epstein and to other people. There are allegations that he was doing this for money. This is why Há alegações de que ele fazia isso por dinheiro. Isso aconteceu enquanto ele era ministro do governo. Ele fazia lobby para todo tipo de gente, aceitava favores, aceitava grandes quantias de dinheiro como presentes. Quero dizer, ele era corrupto em uma escala simplesmente inimaginável. E tudo isso aconteceu ao longo de uma carreira política, em que, como eu disse, ele estava no centro da política britânica. Apesar de ter sido repetidamente identificado pelo público e pela mídia britânica como alguém que costumava fazer esse tipo de coisa, as pessoas no Reino Unido estão muito, muito irritadas com isso. Elas estão dizendo: como é possível que uma pessoa assim tenha exercido tanto poder, tanta influência nos bastidores por tanto tempo? Há muitas, muitas reclamações sobre ele. Há alguma investigação criminal? Parece-me que há algumas atividades criminosas, não é? Não há dúvida alguma, na minha opinião, de que há atividades criminosas. Quero dizer, se você é vice-primeiro-ministro, como ele foi, em meados dos anos 2000, quando servia sob o primeiro-ministro britânico Gordon Brown, se você está pegando documentos do governo, levando-os como ministro, levando-os com você e entregando-os a alguém como Epstein, e talvez vendendo-os para outras pessoas, vendendo informações para outras pessoas. Bem, isso é suborno. E sim, a polícia foi acionada e vai investigar. O problema é, e isso é algo que você precisa entender sobre como a política britânica funciona, ele não está sendo investigado por traição, como algumas pessoas estão dizendo, o que poderia ser o caso em alguns países. Ele não está sendo investigado por divulgar segredos oficiais, o que talvez ele até tenha feito, mas esse não é o crime do qual está sendo acusado. Ele está sendo investigado por má conduta. Agora, má conduta é uma infração. É um crime segundo a lei britânica. Má conduta em cargo público. O problema é que existem tantas defesas e tantos critérios que precisam ser atendidos para se conseguir uma condenação. Embora os fatos evidentes estejam aí para todos verem, isso vai ser um banquete para os advogados. Quero dizer, os advogados vão adorar isso e pode se arrastar por anos. A polícia já está reclamando que realmente não quer se envolver nisso. Então, receio que não haja garantia de que isso vá resultar em algo. Quero dizer, ele vai ser deixado de lado, empurrado ainda mais para o segundo plano. Mas as expectativas que algumas pessoas têm de que ele vai para a prisão, acho que podem muito bem acabar sendo prematuras. In other words,
Em outras palavras, se você ocupa uma posição alta e quer cometer um crime, é melhor torná-lo bem complicado, certo? Um crime enorme que envolva muitas coisas. Assim, para a polícia levaria uma eternidade para investigar, processar e tudo mais. Então eles simplesmente desistem. Parece-me que essa é a estratégia. Todo o caso Epstein que está se desenrolando faz parte do motivo pelo qual o governo nunca vai atrás de nenhum dos culpados. Porque é tão complexo. Sabe, na verdade eu não concordo muito com você. Acho que é muito simples. Ele tinha documentos, ele os roubou e os vendeu ou entregou a pessoas que não tinham direito a eles. Para mim, e acredito que para a maioria das pessoas, isso é completamente claro. O que torna a situação complicada e muito difícil não é o que ele fez, mas o fato de ele ser Peter Mandelson. Se ele não fosse Peter Mandelson, provavelmente seria processado sob a Lei de Segredos Oficiais. Mas, em vez disso, o caso foi rebaixado para esse crime alternativo e muito complicado de má conduta. Então, sim, ele provavelmente não vai ter um grande papel na política no futuro. Provavelmente. Nunca se sabe ao certo, mas ele vai continuar sendo um homem muito, muito rico e vai continuar fora da prisão. E essa é a realidade da política no Ocidente hoje. Na verdade, é pior do que você diz, porque o que o protege, no fim das contas, é o fato de ele ser membro da elite. Então, o sistema jurídico ocidental é estruturado de tal forma que, se quiserem punir alguém rapidamente, podem. E se quiserem proteger alguém, também podem, certo? Correto, correto. Existe até uma expressão que remonta aos antigos gregos, mas que foi popularizada na França. No Ocidente, a lei é como uma teia de aranha. Consegue prender as moscas pequenas, mas não consegue segurar as grandes. Tá bom. Aliás, é isso que as pessoas acham tão chocante sobre a China, sobre Xi Jinping, que altos funcionários são presos e realmente punidos por suas más ações. Quero dizer, isso é bárbaro, isso é maligno, isso é monstruoso. Como pode ser possível que um país funcione de tal forma que pessoas realmente importantes não possam roubar dinheiro, aceitar subornos, ser corruptas e sair impunes? Quero dizer, quando as pessoas falam sobre corrupção na China, em comparação com a corrupção no Ocidente, este é, na verdade, um momento muito, muito bom para fazer uma comparação. Acho que foi na semana passada que falamos sobre o caso de Zhang Youxia, que é um alto funcionário, mas que agora está em sérios apuros na China. E como dissemos, é corrupção. Vemos isso com Peter Mandelson e vemos isso com todo o escândalo Epstein. Não é assim no Ocidente. É aqui que está a verdadeira corrupção, não na China. Na China, se você aceita subornos, se é corrupto, por mais alto que esteja, como disse certa vez um famoso juiz britânico, por mais alto que esteja, a lei está acima de você. Então é por isso que eles estão sempre dizendo, ok, Xi Jinping está fazendo isso para atingir seus inimigos políticos, certo? Eles sempre fazem parecer algum tipo de disputa de poder, em vez de um simples combate à corrupção. Exatamente. Sim, absolutamente, absolutamente. Havia algo, posso só terminar com isso. Quero dizer, tenha algo em mente. Se não tivesse havido essa enorme pressão nos Estados Unidos para que esses documentos de Epstein fossem publicados, Mandelson nunca teria sido responsabilizado pelo que fez, apesar de ter agido de forma bastante aberta, à vista de todos. Nunca houve qualquer dúvida entre as pessoas na Grã-Bretanha sobre quem ele era e o que estava fazendo. A única razão pela qual ele agora enfrenta uma investigação foi publicamente envergonhado e teve de renunciar, ou foi demitido, de seu cargo de embaixador
é por causa desse grande vazamento de documentos nos Estados Unidos. Então veja, ele poderia ter continuado fazendo isso e nunca teria havido qualquer consequência para ele. Acabaria se aposentando, sem dúvida, um homem imensamente rico, e ainda seria considerado uma pessoa enormemente respeitada e prestigiosa dentro da sociedade britânica. Sim, eu concordo. Não acho que o Departamento de Justiça tenha divulgado tudo, pelo menos metade ainda não foi liberada. Mesmo assim, com base nesses cerca de 3 milhões de documentos com algumas partes censuradas aqui e ali, ainda conseguimos muita coisa, vemos muita coisa. É realmente um milagre termos chegado até aqui, sinceramente. Na verdade, eu fiz um programa para o meu público chinês em que analisei tudo, desde 1996, quando Epstein foi mencionado pela primeira vez, até o que realmente aconteceu. Tenho que dizer, essas vítimas, várias delas são muito corajosas. Foram elas que insistiram, persistiram, continuaram lutando. E acho que tiveram um papel importante em fazer com que parte da verdade viesse à tona. Right? Sim, concordo plenamente. Agora, o aspecto da família real nisso há tantas coisas que são absolutamente chocantes, mas uma delas é a própria família real. Eu sempre achei que as famílias reais europeias fossem, sabe, pessoas felizes, bonitas e só. Mas elas também estão envolvidas não apenas o lado presidencial, mas também a princesa herdeira da Noruega. Isso se tornou um grande problema na Noruega. O que você acha disso? Bem, não estou surpreso. Mais uma vez, a suposição de que as famílias reais, a aristocracia e pessoas desse tipo vivem de alguma forma em um lugar muito feliz e confortável e não estão envolvidas nessas coisas, acho que isso está completamente errado. Certamente a família real britânica, e tenho certeza de que a família real norueguesa também, estão todas interconectadas entre si. É preciso entender que elas fazem parte das estruturas de poder do Ocidente. Quero dizer, o rei, e certamente a falecida rainha, costumava, por exemplo, receber regularmente relatórios das agências de inteligência. Os ministros prestam contas ao rei, e ele os ouve com frequência. Toda semana ele se reúne com o primeiro-ministro. O rei é um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha, se não talvez o mais rico. Ele tem uma influência imensa e um poder imenso, e faz absolutamente parte da estrutura de poder britânica. Tenho certeza de que o mesmo vale para a Noruega, o rei de lá. Quero dizer, não sei tanto sobre eles, obviamente. Então não se deve pensar nessas pessoas como meras decorações, sabe? Como aquelas pequenas figuras de açúcar que se vêem num bolo. Eles não são isso. Eles representam, sim, um certo grau de poder. E como o caso Epstein demonstra, o poder no Ocidente não é exercido de forma aberta. Não exercemos poder apenas por meio das eleições e dos processos que vemos publicamente. Pelo menos tão importante quanto isso é o que acontece nos bastidores. As manipulações, as redes, as conexões que se formam. E é claro, as famílias reais, por serem tão ricas e tão enraizadas e por estarem sempre presentes, inevitavelmente acabam desempenhando um papel nisso. Are going to inevitably play a part in this. O que me choca é que, no caso dessa mulher, Mette-Marit, a princesa herdeira da Noruega, o marido dela é o príncipe herdeiro, eu imaginaria que ela seria mais cuidadosa. Ela até com base no e-mail pesquisou sobre Epstein no Google. Ela diz, pesquisei sobre você e não parece bom, mas mesmo assim entrou em contato com ele. E eles parecem ter tido várias interações. Eles eram amigos. Amigos muito próximos, para dizer o mínimo. Eu pensaria que a família real seria pelo menos cuidadosa com esse tipo de coisa, mas ela não parece ser nada cuidadosa. Bem, eles não são cuidadosos porque nunca esperam ser pegos. Essa é a outra grande questão sobre isso. Quero dizer, novamente, lembre-se, se não tivéssemos tido esse enorme vazamento de informações nos Estados Unidos, não saberíamos nada a respeito. Então é exatamente isso. Eles não esperavam ser pegos. Eles não se preocupam da mesma forma que o resto de nós poderia,
pensando que se enviássemos e-mails incriminadores para alguém como Epstein, esses e-mails poderiam ser gravados, usados e publicados contra nós em algum momento. Esse tipo de pensamento nunca passa pela cabeça dessas pessoas, porque os serviços de segurança e inteligência trabalham para elas, não contra elas. Essa é a suposição que elas sempre têm. Mas e quanto ao próprio povo deles? Quer dizer, Sarah Ferguson, ela levou as duas filhas adolescentes para jantar com Epstein logo depois que ele saiu da prisão por tráfico sexual de menores. O que ela estava pensando? Bem, o que ele fez? Essa é a grande questão. Acho que agora estamos muito mais próximos de entender muita coisa sobre quem Epstein era e o que ele estava fazendo. Quero dizer, sem dúvida ele tinha conexões com serviços de inteligência, provavelmente com Israel. Mas no fim das contas, ele era um dos grandes guardiões da rede de poder e riqueza internacional que domina o Ocidente. E Sarah Ferguson, que em certo nível fazia parte desse mundo, queria apresentar as filhas a ele, porque um dia elas ocuparão seu lugar nessa rede. Isso, ao que tudo indica, é o que estava por trás de tudo. E agora está claro que Epstein, além de qualquer outra coisa, também ganhava dinheiro com isso. Quero dizer, há relatos de que, acho que foi a família Rothschild, pagou a ele 25 milhões de dólares por alguns serviços que prestou. Paid him $25 million for some things that he did. So, this was his real business. Então veja, esse era o verdadeiro negócio dele. O verdadeiro negócio dele era fazer conexões. E ele obviamente não é o único articulador envolvido aqui. A rede é enorme. Todo mundo se conecta com todo mundo e todos o conhecem. Ele é a pessoa que em grande medida reúne todos. Dá para ver como eles se sentam juntos e decidem quem vai ser o secretário-geral adjunto da OTAN, quem vai ser o ministro das Relações Exteriores de tal país e quem vai ocupar todos esses cargos. E Epstein, que não ocupa nenhum cargo eletivo e nunca teve qualquer papel público ou visível na política, está direta e pessoalmente envolvido. Há até reuniões na Rússia com um dos opositores do presidente Putin, com o objetivo de fomentar uma mudança de regime por lá. É algo realmente extraordinário. Esse é o Ilya Ponomarev. Ilya Ponomarev. Sim, ok. Então ele também aconselhou Vitaly Shurkin, sabe, o ex-embaixador russo na ONU, certo? Ele está profundamente envolvido no caso Rússia-Ucrânia. É incrível. E hoje de manhã eu vi que ele tinha se comunicado com Bill Burns. Quero dizer, quem não está envolvido com ele agora? Todo mundo. Todo mundo está. E todos eles devem ter sabido o que estava acontecendo. O que lubrifica o sistema, essa rede de corrupção, é dinheiro e sexo. Algo muito sórdido e muito, muito feio. Não me surpreende que as pessoas na China estejam enojadas com isso. Sim, é absolutamente fascinante. As pessoas simplesmente não conseguem entender. Sabe, quero dizer, só de pensar em ter uma ilha Epstein na China. Se existir um lugar assim, quero dizer. Com certeza sim. As pessoas conseguem fazer isso. Ponto muito, muito bom. Com certeza. Bem, parte da mídia britânica está insinuando que, de alguma forma, Epstein trabalha para a Rússia, como se fosse da KGB. Acho que é porque a situação é tão ruim que eles precisam desviar o foco, pelo menos oferecendo uma teoria alternativa. Embora eu não ache que alguém realmente acredite nisso. Mas é isso que eles estão tentando fazer aqui. É exatamente isso que quero dizer. A história é, à primeira vista, completamente ridícula. Quero dizer, ele está tentando planejar a derrubada do presidente Putin. Mas, ao mesmo tempo, deve ser um agente do presidente Putin. Ele precisa se encontrar com Shurkin para discutir informações que tem sobre Donald Trump, embora supostamente seja um agente dos russos e já tenha presumivelmente repassado a eles as informações que possui sobre Trump. Quero dizer, é absolutamente furdo. Mas é uma forma de desviar a conversa do que as elites no Ocidente têm feito. Se vai inimigo tradicional, que é o Kremlin e a Rússia.
Sim, e então, quero dizer, a gente fala sobre como há algumas pessoas na Grã-Bretanha que odeiam a China com todas as forças. Então, definitivamente, há um grupo de pessoas na Grã-Bretanha que odeia a Rússia e outro grupo que odeia a China. Sim, mas eles nunca realmente olham para dentro para ver qual é o verdadeiro problema britânico. É sempre culpa da China, é culpa da Rússia. Certo? Então, com quem eles podem trabalhar? Só com os Estados Unidos? Quero dizer, os Estados Unidos, o maior é Epstein. Oh, no. Yes. Well, I think again. Sim. Bem, eu acho que, mais uma vez, as revelações sobre Epstein expuseram a realidade do atlantismo, no sentido de que todas essas pessoas, essas redes, formam uma única comunidade. Na Europa e nos Estados Unidos, todos estão envolvidos uns com os outros. Todos se encontram, todos socializam, todos se conhecem. Eles vão e fazem as coisas terríveis que vimos que Epstein organizava para eles. Então isso é uma espécie de operação criminosa massiva, gigantesca e organizada, da qual todas essas pessoas participam. Portanto, isso nunca vai realmente se desintegrar ou se romper, porque isso significaria um divórcio, uma separação dentro dessa família corrupta, por assim dizer. Então isso não vai acontecer. E claro, o que eles tentam fazer é projetar qualquer problema que enfrentam para fora em direção ao inimigo. O inimigo são os russos, e ainda mais, em um grau ainda maior, os chineses. E podemos ver o porquê. A China é particularmente parte do problema, porque não há nomes chineses de verdade aqui. Os chineses não fazem parte dessa rede, nem mesmo alguns daqueles grandes empresários chineses de que ouvimos falar de vez em quando. Há russos dos tempos do antigo Yeltsin que ainda estão por aí, mas os chineses simplesmente não estão presentes. Bem, se quisermos, a única pessoa remotamente próxima de ser chinesa é o Dalai Lama. Ele foi mencionado. E claro, mesmo antes do caso Epstein, sabemos que ele é um pedófilo. Isso está provado, certo? Quero dizer, há alguns anos houve um relato de que ele estava fazendo um discurso na formatura de uma escola de meninos e pediu abertamente a um garoto que chupasse sua língua. Quero dizer, o que mais você precisa? Ok, então. Mas o nome dele está na lista do Epstein. Ele conheceu o Epstein por essa época. Algumas pessoas até estimaram que foi quando o Dalai Lama recebeu um Emmy ou algo assim. Quero dizer, então isso já mostra bem que outras pessoas, ok. Com certeza. Se o mais próximo que você consegue chegar da China é o Dalai Lama, isso já diz muita coisa. Claro, ele fala sobre o fato de que vai se encontrar com Xi Jinping, só nos seus sonhos. Mas sabe, essa é outra questão. Quero dizer, dá para ver até que ponto a China, Xi Jinping, está sempre ali em segundo plano, mas eles claramente não fazem parte dessa rede. E isso explica muita coisa. Sim. Então, podemos dizer isso? Quero dizer, estamos entendendo cada vez mais como o Clube Epstein funciona. É muito parecido com a máfia, certo? Se você quer entrar na máfia, não pode simplesmente dizer quero entrar. Você tem que matar alguém, tem que assaltar um banco, tem que mostrar que não há caminho de volta. Então, Epstein era muito assim. Ele queria arrastar todo mundo para dentro do clube dele. Não se trata apenas de conseguir sujeira sobre os outros. Quero dizer, essas pessoas todas se conhecem e todas sabem a sujeira umas das outras. Então, todo mundo tem a sujeira de todo mundo nas mãos. E é isso que os protege, certo? Isso está absolutamente correto. Quero dizer, é exatamente assim que organizações criminosas e sociedades corruptas funcionam. Se todo mundo é corrupto, isso cria um vínculo entre eles, um vínculo quase inquebrável. É uma das razões pelas quais eu nunca trabalhei na Grécia, aliás. No início da minha vida, me ofereceram um trabalho muito lucrativo lá, mas me disseram claramente que, como parte desse trabalho, eu teria que aceitar dinheiro pago em envelopes de dinheiro vivo. E eu disse não. Eu disse, não quero viver assim, não quero fazer parte disso.
E eu soube, a partir daquele momento, que seria impossível para mim ocupar um cargo na Grécia. Então eu disse não. Outro aspecto que é muito chocante para o público chinês é toda a questão da academia. Porque na China, as pessoas têm grande respeito pelos professores universitários em geral e, claro, os mais proeminentes recebem ainda mais respeito. Aqui temos Noam Chomsky. Entre os que mais me chocaram está Noam Chomsky. Também temos Stephen Hawking, Larry Summers, Alan Dershowitz e Marvin Minsky. Quero dizer, são pessoas muito, muito famosas. Marvin Minsky é considerado um dos pais da IA, uma figura desse nível. O que surpreende é que até eles sintam necessidade de entrar nesse clube. Quero dizer, na academia, você pode se dar ao luxo de não participar dessas coisas, certo? Mas mesmo assim, eles participam. Sim, eu tenho que dizer isso, porque lembre-se, minha esposa é uma acadêmica. Isso nos chocou profundamente. E Noam Chomsky, aliás, é alguém que eu conheci. Nós até o entrevistamos uma vez no The Duran, há muito tempo. Mas a ideia de que Noam Chomsky tenha qualquer relação com esse mundo parece quase inacreditável. No entanto, parece que sim. Receio, e isso é algo que minha esposa e eu temos notado, se desenvolver cada vez mais nos últimos 20 anos, especialmente, que o tempo em que a academia funcionava separadamente de todos esses outros grupos, quando era basicamente uma comunidade de estudiosos que se reuniam, ensinavam alunos e buscavam a verdade, o que tinha alguma realidade. Quero dizer, havia algum elemento disso no passado. Isso desapareceu completamente. Some element of that in the past that is completely gone. Over the last 20, 30 years, the academic... Nos últimos 20 ou 30 anos, o mundo acadêmico no Ocidente tornou-se completamente politizado e totalmente comercializado. Hoje em dia, é inteiramente um negócio. E como em qualquer negócio, há vencedores e perdedores dentro dele. Para ser um dos vencedores, é preciso entrar nessa rede. Clube, máfia, organização, chame como quiser. E é claro, as recompensas financeiras, se você o fizer, são enormes. Aquelas pessoas nas universidades menores que lutam para sobreviver com salários acadêmicos muito baixos, há muitas assim, vivem em um mundo. E na outra ponta, há essas figuras brilhantes, quase aristocráticas, alguns dos nomes que você mencionou, que fazem parte absoluta da elite global. Mas isso realmente nos chocou. Nós realmente acreditávamos que ainda existia algo chamado integridade acadêmica, e ficamos incrédulos ao ver como ela desapareceu por completo. Noam Chomsky me deixou absolutamente chocado. Não só isso, eu que imaginei. Eu não posso não o conhecer. Começou a ensiná-lo a dar conselhos sobre como se desamar por poder de ser um molestador de crianças. Quer dizer, sim, com certeza. E Alan Dershowitz, na verdade, algumas pessoas do meio jurídico chinês o veem como uma espécie de modelo. Você sabe, ele é bem conhecido nos círculos jurídicos chineses. Alan Dershowitz. E claro, essas pessoas agora estão muito caladas. Os advogados que costumavam falar bem dele estão em silêncio agora. Eles não se falam mais. Eu costumava falar muito bem de Alan Dershowitz. Eu o considero um advogado brilhante, um dos maiores especialistas em direito constitucional que conheço. Tenho grandes divergências com ele em questões políticas, mas sempre tive o mais alto respeito por ele como jurista. E eu também estou muito surpreso que ele esteja envolvido nesse tipo de coisa. Ele não apenas esteve envolvido nisso. O que eu realmente detesto é que ele nunca, é claro, se desculpou ou admitiu nada. Ele ainda tentou processar Virginia Giuffre, porque foi ela quem trouxe isso à tona. E agora ele afirma que Virginia Giuffre se retratou. Virginia Giuffre nunca se retratou disso. Foi isso que ela disse, e precisamos ser muito claros. Em seu livro, Virginia Giuffre disse que acabou processando Alan Dershowitz, e então Alan Dershowitz a processou, e eventualmente eles chegaram a um acordo. Os dois divulgaram uma declaração conjunta. Virginia Giuffre disse: "Sempre acreditei que fui traficada por Jeffrey Epstein para Alan Dershowitz.
No entanto, eu era muito jovem na época. Era um ambiente muito estressante e traumático. E o Sr. Dershowitz, desde o início, negou consistentemente essas alegações. Agora reconheço que posso ter cometido um erro ao identificar o Sr. Dershowitz. Isso não é uma retratação. Para mim, isso não é uma retratação. Não, eu concordo. Mas, de qualquer forma, Dershowitz diria que ela retirou o que disse. Presidentes. Existe algum presidente? Quero dizer, os que não vimos foram Biden e Obama, pelo que parece. Todos os outros, Bush pai, Bush filho, claro, Clinton e Trump, todos estão implicados, certo? Sim. E alguém até disse que talvez isso seja um requisito agora, tipo, você precisa fazer parte do clube para se tornar presidente. Sim. Bem, de fato, acho que no caso de Biden, há um conjunto completamente diferente de corrupção envolvendo ele e seu filho. E pode muito bem ser que em algum momento descobramos que esses casos se cruzam. Com Obama é muito interessante, porque uma coisa que sempre disse sobre ele é que ele é muito esperto em conseguir estar de alguma forma, tanto dentro desse mundo, quanto um pouco fora dele. Você nunca consegue realmente prendê-lo a nada. Há um personagem famoso na literatura inglesa, um gato chamado Macavity, que é um mestre do crime, o mais criminoso e perverso de todos os gatos. Mas ele é incrivelmente inteligente, o cérebro por trás dos crimes. Há um poema que diz que sempre que um crime é cometido, Macavity não está lá. E é assim com Obama. Você sempre vê as coisas acontecerem quando Obama está por perto, mas ele mesmo de alguma forma consegue não ser implicado nelas. Então, isso não me surpreende. Mas bem, todos estão lá, e isso é o mais importante. E precedentes, situações em que tivemos um mundo desse tipo, a aproximação mais próxima que consigo imaginar é a França do final do século XVIII. A França, às vésperas da Revolução Francesa, quando a sociedade havia se tornado profundamente imoral e corrupta. Quando o Marquês de Sade, você o conhece, estava escrevendo seus livros, ou baseando suas ideias neles. Aquele mundo e o mundo que vemos hoje no Ocidente são muito semelhantes. Houve outros momentos em que as coisas também se tornaram um pouco assim, os anos 1940 na Alemanha e na Itália. Novamente, as pessoas não percebem bem o quão profundamente corruptas e depravadas eram a Alemanha nazista e a Itália naquela época, especialmente a Itália. Há um filme bastante terrível e assustador chamado Salo, que aliás eu não recomendo a ninguém assistir. Quero dizer, é revoltante, mas se passa nas últimas semanas da Itália fascista e dá uma ideia de como era. Então há precedentes. Já houve momentos na história moderna em que foi assim. Mas, e isso é importante dizer, quando isso acontece, geralmente é um sinal de um sistema em declínio moral muito acentuado e próximo do colapso. Quero dizer, sistemas assim não são sustentáveis. Bem, algumas das coisas que Epstein fez realmente tiveram consequências reais. Por exemplo, ele estava conversando com Zelensky, sabe, com os ucranianos, para planejar o assassinato de Putin, certo? Então, agora algumas pessoas estão comentando que Putin, em certo momento, disse que estava lutando contra Saturno. Bem, ele estava e ainda está, certo? Satanás. O próprio Satanás. É, ok. En meitheniu thyrvinnig is talapsus friend toes, frafficos mbravisi, sex arisis gefuption ara sampert. Violence, corruption, and killing. Sim, e acho que o mais impressionante é como tudo é amplo, certo? Apresentadores, executivos, acadêmicos, claro, políticos e, claro, membros da realeza em diferentes países. Era a antiga Eslováquia? Alguém também renunciou por causa disso. Não consigo acompanhar. Isso mesmo, houve sim. Um ex-nacional eslovaco agora teve que renunciar.
Bem, por coincidência, eu estava lendo a Foreign Affairs. Havia um artigo intitulado O Mundo Sentirá Falta da Hipocrisia Ocidental. Foi escrito por um pesquisador de um think tank, Matthias Spector, que trabalha no Brasil. Nele, ele diz o seguinte: a hipocrisia há muito desempenha um papel duplo na política internacional. Ela gerou ressentimento e desconfiança entre as potências globais, mas também limitou o poder ao tornar os estados responsáveis pelos padrões morais que afirmam defender. Como eles mantêm esses padrões, ou como prestam contas a eles, ou o que precisam fazer para sair dessa situação? Bem, Bem, quero dizer, essa é uma visão muito em voga no momento, e acho que faz sentido. É o produto do que Donald Trump vem fazendo, porque Donald Trump tem dito abertamente: a força é o que importa. O único limite que tenho é minha consciência. Posso basicamente fazer o que quiser. Sou os poderosos Estados Unidos. Se eu matasse alguém ou começasse uma guerra, sabe, sou forte o suficiente para isso. E isso causou problemas para o sistema existente, porque quando alguém se livra de todas as restrições e deixa de fingir ser qualquer coisa além de um gangster, torna-se muito, muito difícil defendê-lo da maneira que as pessoas no Ocidente têm tentado fazer até agora. Mas a hipocrisia não é uma boa base para construir relações internacionais. Uma forma muito melhor de construir relações internacionais é por meio da sinceridade, da honestidade, da franqueza e da prática da virtude. Todos valores confucionistas. Aliás, só para constar. Mas também, quero dizer, é assim que se alcança respeito e compreensão a longo prazo. E paz. Mas pelo menos agora podemos dizer que parece que, com Trump, e claro com Epstein, o Ocidente praticamente admitiu que tem sido, por anos, como disse Carney, muito hipócrita. Mas eles seguiram conscientemente com isso, sabe? Simplesmente aceitaram. Nunca tentaram corrigir. E parece que com Epstein isso é ainda mais evidente. Mesmo que tentem manter as aparências, agora é quase impossível continuar sendo hipócrita. Isso simplesmente não é viável, ao que me parece. Bem, eu sei que está se tornando cada vez mais difícil, porque, como eu disse, boa parte da máscara está sendo arrancada. Mas tenho que dizer de imediato, eu não fui fã do discurso de Mark Carney. Na verdade, achei chocante. O que ele basicamente disse foi: nós sempre soubemos que a ordem internacional baseada em regras era uma mentira, mas todos nós seguimos com essa mentira porque nos saímos muito bem com isso. Agora que essa mentira fracassou, precisamos inventar uma nova mentira que possamos vender ao mundo. Quero dizer, todos o aplaudem por isso. E para mim, isso é um cinismo indescritível e repugnante. Sim, quero dizer, isso simplesmente não é sustentável. O que quer que tenha funcionado para o Ocidente no passado, qualquer uma daquelas narrativas antigas, eu simplesmente não acho que esteja funcionando mais. Certo. Irã. Então, parte dessa discussão envolvia algumas especulações de que agora Trump certamente iria atrás do Irã para desviar a atenção. Mas não parece que ele esteja atacando o Irã. Qual é a sua avaliação? Acho que o que aconteceu foi que ele realmente tinha toda a intenção de atacar o Irã. Quero dizer, você não mobiliza uma enorme armada, a menos que pretenda atacar o Irã. Acho que ele realmente planejava fazer isso. Então, o que aconteceu foi que sua armada chegou à costa do Irã, e o pessoal do Pentágono começou a dizer a ele: olha, na verdade, isso não vai ser tão simples quanto você pensa. O Irã é um país bastante poderoso, tem muita tecnologia, é grande, populoso e montanhoso. Não é um lugar que possamos ocupar ou controlar. Eles têm muitos mísseis, podem nos atingir. Nossa suposição de 3 ou 4 semanas atrás, um mês atrás de que o governo estava prestes a colapsar, mostrou-se errada. E além de tudo isso, não temos nossos aliados conosco. Os europeus estão se mantendo à distância.
os árabes não estão muito dispostos. Mesmo os israelenses, que levaram uma espécie de golpe duro durante os combates em junho, não estão realmente dispostos. Então acho que Trump se deparou com tudo isso e não quer uma guerra longa. Ele sabe que isso seria desastroso para ele politicamente. E por essa razão ele recuou por enquanto e agora quer tentar negociar para ver se consegue encontrar algum caminho para um acordo que possa apresentar como um grande avanço, uma grande vitória diplomática, que ele tenha alcançado algo em meio a tudo isso. Então é aqui eu acho que estamos. Mas é uma situação muito instável. Tudo com Donald Trump é instável. E há pessoas ao redor dele, como Lindsey Graham, que ainda dizem a ele: bem, você sabe, não devemos recuar. Esta é a sua chance de ser o Reagan. Vamos atacar o Irã. O Ayatollah vai cair. Conseguiremos todas as pessoas que queremos para substituí-lo. Vai ser tudo maravilhoso e incrível. E você sabe, com Donald Trump, ele pode mudar de um dia para o outro. Ele tem todas essas máquinas, navios e homens lá, e pode de repente decidir um dia que isso vale a aposta e que ele vai em frente. Mas uma coisa, parece que ele quer fazer um acordo de controle nuclear com o Irã. Acho que isso seria considerado algum tipo de vitória para ele se conseguir, mas eles tinham um acordo nuclear com Obama, certo? Então, Obama, right? So, Bem, isso está exatamente certo. Quero dizer, o que quer que ele obtenha dos iranianos ao longo dessa negociação será essencialmente o mesmo que os americanos já tiveram anteriormente ou que já estava sendo oferecido, porque o Irã nunca buscou armas nucleares. Esse nunca foi um objetivo que os iranianos tiveram. Portanto, sempre houve oportunidades para fazer um acordo. E a razão pela qual o acordo não foi feito não é por causa dos iranianos. É porque os americanos e os israelenses sempre tiveram um objetivo completamente diferente, que é derrubar o governo de lá. o presidente Sérvio Vučić disse algo interessante. Assim que o arquivo Epson foi divulgado, ele disse, bem, em 48 horas eles vão atacar o Irã, porque, segundo ele, da última vez que bombardearam Belgrado foi depois do escândalo Monica Lewinsky. Então, logo depois disso, acho que Bill Clinton sentiu que precisava desviar a atenção. Você acha, nunca tinha ouvido isso antes, que há alguma verdade nisso? Heard of that. Do you think there's some truth to it? Sim, existe. Eu me lembro muito bem. O ataque à Iugoslávia realmente esteve muito ligado ao escândalo de Monica Lewinsky. E antes disso, mesmo enquanto o escândalo crescia, Clinton lançou ataques contra o Afeganistão e o Sudão e destruiu uma fábrica farmacêutica no Sudão que fornecia a maior parte dos medicamentos para a população local. Foi horrível. E novamente ficou claro que isso foi feito para desviar a atenção de seus próprios problemas legais. Então, sim, eles fazem isso. Acho que a razão pela qual isso não aconteceu desta vez é porque Trump, por enquanto, está menos profundamente envolvido nesse escândalo do que alguns outros. Quero dizer, você sabe, tantas outras pessoas foram implicadas. Mas também porque desta vez, o Pentágono, como eu disse, tem resistido de forma bem mais firme do que fez em relação à Iugoslávia anteriormente. Aliás, eu esqueci de te perguntar. Um dos motivos pelos quais acho que o Bill Gates era tão próximo do Epstein é que ele queria um prêmio Nobel da Paz. Isso provavelmente explica porque ele acreditava que o Epstein poderia ajudá-lo, porque o Epstein conhecia pessoas da família real na Noruega ou algo assim. Não sei. Mas qual é essa obsessão com o prêmio Nobel da Paz? Eu não entendo. Para ser honesto, eu também não entendo. Mas é que você e eu não pensamos da mesma forma que essas pessoas. Para eles, eu suponho, e isso vale para o Trump, ganhar o Prêmio Nobel da Paz é o selo final de aprovação. Significa que você não é apenas um membro do clube, mas um de seus membros mais honrados. Bem, o Dalai Lama
recebeu o Prêmio Nobel da Paz, com certeza. Diz muita coisa, não é? E então eles não retiram o prêmio. Uma vez concedido, eles não o tiram de volta. Aparentemente isso não é permitido ou algo assim. Bem, se for esse o caso, você pode ser uma pessoa amante da paz e depois que o recebe, pode se transformar em Hitler. Certo? É essa a ideia? Bem, sim. Devo dizer que lá nos anos 30, aparentemente houve propostas sérias para que Hitler recebesse o Prêmio Nobel da Paz. E não estou inventando isso, aliás. Li em algum lugar que o Macron, na verdade, queria se encontrar com o Putin, mas o Putin não estava interessado. Os europeus estão afrouxando um pouco, ficando mais inclinados a conversar diretamente com a Rússia. O que está acontecendo aí? Bem, eles falaram sobre isso. Mas o tipo de exigências que estão fazendo aos russos continua tão extremo que é difícil imaginar que negociações de qualquer natureza prática possam acontecer. E o grande fator complicador em qualquer discussão entre Macron e Putin é que Putin não gosta de Macron, não confia nele. Então os russos realmente não estão interessados em uma reunião com Macron. Se outra pessoa, alguém sério, fosse designada pelos europeus para negociar com os russos e fosse a Moscou com uma proposta séria, os russos a considerariam. Mas Macron não é a pessoa para fazer isso. As pessoas na China já viram como ele é. Sabe, ele diz uma coisa num dia e algo completamente diferente no outro. Não é alguém em quem se possa confiar. Ele não serve para nada, ele é muito parecido com o Trump. Não dá para confiar nele. Sim, exatamente. Sim, Shoigu fez uma visita curta à China, tipo de um dia. Ele conversou com Wang Yi. Sobre o que eles estavam falando? Bem, não sei se é exatamente disso que eles estavam falando, mas a história na Rússia é que se tratava de armas estratégicas. Hoje, o tratado New START expira, e não há nenhum tratado de limitação de armas para substituí-lo. Os russos estão muito preocupados com a possibilidade de uma corrida armamentista fora de controle. Eles também estão apreensivos porque parece não haver nenhum interesse real nesse tema por parte dos americanos. Então, acho que os russos sentem que precisam conversar sobre tudo isso com a China, porque a China agora é tão importante no mundo quero dizer, eles não vão sugerir, aliás, que a China inicie negociações. Não é esse o objetivo deles. Mas eles querem compartilhar suas visões sobre o futuro com a China e sobre o quão perigosa é essa situação. O quão perigoso pode ser um Estados Unidos que não aceita limites em um mundo sem limitação de armas. Certo, então ele expirou hoje, o que significa que não haverá nenhum acordo de controle de armas em vigor a partir de amanhã. A partir de amanhã, e não apenas isso, não haverá negociações sobre limites de armas estratégicas. Verifiquei isso hoje de manhã. As negociações entre as potências ocidentais e a União Soviética para limitar armas nucleares começaram em 1958. Portanto, pela primeira vez desde então, não temos nem tratados para limitar armas nucleares, nem negociações para criá-los. Estamos em uma situação que não existia desde a década de 1950. E nefren tantigizes perspines muito proudmorad. Are very, very concerned about it. By the way, there's been a whole flurry of contacts between the Russians and the Chinese. Aliás, houve uma verdadeira enxurrada de contatos entre os russos e os chineses nas últimas 24 a 48 horas. Shoigu foi a Pequim. Outro importante funcionário russo, Sergei Yabkov, vice-ministro das Relações Exteriores, copresidiu uma reunião com seu homólogo chinês, cujo nome me escapa, para discutir questões de estabilidade. E claro, Putin e Xi Jinping tiveram uma videoconferência hoje, que foi basicamente sobre o Ano Novo e o próximo Ano Novo chinês. Smai, me certeza que tem outras coisas que precisavam falar. But I'm sure that they had other things that they needed to talk about too.
Mas é muito preocupante, no entanto. Quero dizer, neste momento não há nada em andamento e, como você disse, nem mesmo negociações. Agora, o Trump, em certo momento, acho que tentou fazer a China vir para a mesa de negociações. E a China tem resistido até agora, porque, se você olhar para as ogivas nucleares, os russos e os Estados Unidos têm muito mais, ambos têm muito mais do que a China. Então, se quiserem que a China pare de produzir, para a China isso seria uma desvantagem, certo? O que os Estados Unidos querem é prender a China em uma posição de inferioridade permanente. O que eles estão dizendo no momento é que as forças nucleares combinadas da Rússia e da China deveriam ser iguais às forças nucleares americanas. Bem, considerando que os russos possuem cerca de 80% dessas armas, isso significaria que a China teria uma proporção muito, muito pequena delas. Então é isso que os americanos querem. Outra coisa que está deixando os russos extremamente preocupados, ao que me parece, é que os americanos agora estão falando sobre defesa antimísseis balísticos, a cúpula dourada e tudo mais. Ninguém em Moscou acredita que isso seja tecnologicamente possível. Todos acham que os sistemas de defesa de que os americanos falam são inúteis e apenas uma forma de ganhar dinheiro. Mas o fato de os americanos falarem dessa maneira já é, por si só, uma ameaça à estabilidade estratégica. Isso significa que os americanos estão pensando em se tornar invulneráveis, mesmo que não consigam, enquanto ao mesmo tempo adquirem grandes quantidades de armas nucleares. Portanto, os russos veem todos esses movimentos do lado americano como extremamente agressivos e muito, muito perigosos. Deveria haver mais discussão sobre isso. Quero dizer, não ouço muita discussão sobre esse assunto na mídia tradicional, de forma alguma, de que agora não há consenso. Estou absolutamente chocado que não haja nenhuma reação. Sofia, se você tivesse me perguntado, digamos em 1980, 1995 ou 1990, como seria se todos os tratados de controle de armas desabassem, acho que as pessoas em todo o Ocidente teriam ficado horrorizadas. Teria sido uma notícia enorme, as pessoas teriam ficado muito, muito preocupadas. E agora não há ninguém falando sobre isso, ninguém preocupado com isso. Em vez disso, está em Portsworth e Manlithwing et al. E isso é meu personal também. Acho que vivemos em um mundo muito, muito estranho. Mais algumas coisas. Agora o Trump diz que dá boas-vindas à China e à Índia para investirem conjuntamente. Eu achava que a ideia, quando ele pegou o petróleo, era que ele não queria que a China tivesse nada a ver com isso. Então agora ele mudou de ideia. É claro, porque ele não pode fazer nada com o petróleo sozinho. O plano original era que ele fosse para a Venezuela, tomasse todo o petróleo, e isso lhe daria um grande monopólio e o tornaria um bilionário, e o mesmo com os Estados Unidos. Mas é claro, acabou se revelando que não dá realmente para explorar o petróleo na Venezuela, e o governo venezuelano não é tão complacente quanto ele imaginava. Então, é claro o que ele faz. Pede ajuda à China e à Índia. Quero dizer, isso é absolutamente típico do Trump. É assim que ele é, muda de um dia para o outro. Ele nunca pensa nada até o fim, tudo encenação e teatro. Não há nada de real nisso. Aparentemente, a Índia concordou em assinar um acordo tarifário com os Estados Unidos. A Índia vai parar de comprar petróleo russo? Isso é provável? Não, quero dizer, mais uma vez, Trump diz que eles vão, mas Modi não disse isso. Os indianos não disseram isso. Esta é a segunda vez que Trump afirma que Modi lhe disse que a Índia deixaria de comprar petróleo russo. E claro, eles não vão parar de comprar petróleo russo. Os indianos venceram esta rodada, como todo mundo pode ver.
A última coisa é o TikTok, claro, que supostamente agora pertence aos americanos. Mas há um número enorme de pessoas que o desinstalaram, um aumento de cerca de 150%. As pessoas estão desinstalando o TikTok por causa de todos os problemas da censura. Mas também notei que algumas das coisas que ele me mostra são bem antigas, tipo de 6 meses atrás ou algo assim. Não sei, tem algo errado com o algoritmo. Simplesmente não está funcionando direito. Bem, eles dizem exatamente a mesma coisa conosco no YouTube. Só para você saber, em vez de me mostrarem meus vídeos mais recentes, estão me enviando vídeos que eu fiz há 2 anos. Então, na verdade, havia TikTokers dizendo que estavam implorando para a China criar outro aplicativo. Sim. Parece que quando sob o controle da China, havia, na verdade, menos censura. Bess, Skilef. E tecnicamente funciona melhor. Sabe, tudo se funciona melhor. Não tenho dúvida de que sim. E o Trump conseguiu, quer dizer, foi o Trump quem começou isso e conseguiu destruir outra coisa boa. Eu diria que sim, pertence à China. Mas há muitos investidores dos Estados Unidos e todos os usuários são americanos. Então é, de certa forma, um produto bem americano e agora o Trump o destruiu. Recebe. Well, certo, com isso vamos ver o que mais o Trump consegue destruir na próxima semana. Bem, posso te dizer uma coisa. Há uma frase muito famosa de Shakespeare, que, na minha opinião, descreve muito bem o governo Trump. É uma história contada por um tolo, cheia de som e fúria, significando nada. Acho que é exatamente isso que temos visto muito desse governo até agora. Muito barulho e fúria, significando nada. A única coisa é que os amigos dele, você sabe, pessoas como Larry Ellison e esses caras, eles realmente correm atrás de dinheiro. É disso que eu acho que tudo isso está se tornando cada vez mais. Trata-se de ganhar o máximo de dinheiro possível, enquanto o velho ainda está por aí. Parece cada vez mais desesperado. De alguma forma, tenho a sensação de que tudo está mais desesperado. Sim, bem, eu li um artigo na Foreign Policy, sabe, aquela grande e influente revista americana de assuntos internacionais, que basicamente dizia que toda a abordagem em relação à Rússia gira em torno disso agora. É porque vários amigos do Trump acham que há oportunidades de ouro para ganhar muito, mas muito dinheiro na Rússia, sabe, para acumular enormes quantias de riqueza. E é por isso que eles querem algum tipo de reconciliação com os russos. Não é estratégia, nem política, nem grande estratégia, nem nada de FOIP. E tenho certeza de que é verdade. Agora com o caso Epstein, pessoas como Bill Gates, sabe, já não tem mais aquela fachada de bonzinho. Então o que eles ligam, né? É só ir lá e pegar. Vai lá e pega. Exatamente. Certo. Vamos ver o que mais eles vão pegar na próxima semana. De fato. É fato. You had some brain feed switching off time in your. Sim, muito obrigado. Tchau. Tchau.